Seja bem-vindo ao Trail Tropical. Nesse podcast, conversamos com pessoas que compõem a cena de corrida de montanha no Brasil, com o objetivo de conhecer os bastidores delas, nos inspirar com suas histórias e aprender com suas experiências para que possamos nos tornar corredores de montanha cada vez melhores, curtindo esse processo cada vez mais. No episódio de hoje, eu tenho o prazer de conversar com Tamires Monteiro. Tamires é jornalista, corredora e co-criadora do Trail Girls, o primeiro coletivo de trail feminino do Brasil. Além de ser uma atleta inspiradora, ela também tem se dedicado a promover e estudar a participação das mulheres no trail running, trazendo reflexões importantes sobre os desafios que elas enfrentam e o que podemos fazer para tornar o esporte mais inclusivo. Falamos sobre a experiência única que ela teve ao desbravar as trilhas congelantes da Noruega, o país que o lendário Kilian Jornet escolheu como base. Tamires compartilhou como foi correr em um dos cenários mais desafiadores e deslumbrantes do mundo e como que essa aventura marcou a sua trajetória. Também conversamos sobre o início da sua jornada na corrida, a criação do Trail Girls e os aprendizados de uma pesquisa extensa que ela conduziu com corredoras de trilha. Discutimos quais os principais desafios enfrentados pelas mulheres no esporte, desde a segurança até a representatividade, e como cada um de nós pode contribuir para mudanças positivas. Além disso, Tamires contou também sobre a sua rotina de treinos, momentos de superação e alguns erros que ela cometeu na jornada de corredora. Foi um papo inspirador, cheio de histórias marcantes e insights valiosos para quem ama as trilhas e quer fazer parte de um esporte mais acolhedor e diverso. Espero que vocês curtam, tanto quanto eu curti conversar com Tamires Monteiro. Tamires Monteiro, seja bem-vindo ao Trail Tropical. Obrigada, Natan, pelo convite. Estou bem feliz de estar aqui batendo esse papo com você. Parabéns pelo programa, pela iniciativa. Eu fico muito contente quando vejo a comunicação do Trail Run crescendo aqui no nosso país. Então, de novo, parabéns aí pelo trabalho que você tem feito. Bom, obrigado. Você é uma das responsáveis aí por essa expansão, certamente é algo que a gente vai conversar, né, mais para frente. Mas eu queria começar esse papo ouvindo de ti, porque tu é uma pessoa que já correu aí por vários lugares desse mundão, assim, tem experiência em algumas corridas e correndo em alguns lugares que geralmente a gente ou não ouve falar muito ou não conhece muitas pessoas que tiveram a oportunidade, né, de estar correndo nesses lugares. E eu queria ouvir de ti sobre alguns desses lugares aí que tu já correu, como na Noruega. Eu sei que tu já foi lá fazer uma prova. É um país, né, que hoje a gente conhece um pouco mais, assim, a cena da corrida, porque o nosso GOAT, né, o Kilian Jornet, escolheu como base aí nos últimos anos. Mas eu queria ouvir de ti sobre essas corridas que tu fez em lugares mais diferentes, né? Eu sei que tu fez uma corrida no Peru também, que em um lugar bem inusitado. Então, começa contando pra gente, talvez, sobre essas duas corridas, essas duas viagens que tu fez aí, com essa corrida no meio, e como foi essa experiência de correr nesses lugares mais inusitados, assim. Claro, um prazer compartilhar essas experiências. Eu digo que eu sou uma sortuda, porque eu já estive em lugares lindos. E claro que a gente tem sonhos, assim, de fazer umas provas muito icônicas. Quem é de rua sonha com as majors. A gente que é do trail sonha ali com o TMB, né, com o Mont Blanc. Mas eu também gosto de explorar lugares diferentes, assim, que às vezes saem um pouco da rota, vamos dizer assim, entre aspas, oficial dos corredores, né? Então, no ano passado eu tive a chance de ir para a Noruega, numa cidade que chama Bergen. É uma cidade pequenininha, acho que com 200 mil habitantes, e fiz uma prova, uma meia maratona lá. Eles consideram uma maratona de rua, mas lá eles têm muito esse contexto da montanha, então inevitavelmente você acaba passando ali por trechos de montanha. Eu fiquei surpresa, porque também é o tipo de prova que as pessoas saem na rua, torcem por você, que é muito comum, né, em alguns países europeus ali, principalmente no trail, então também é uma energia diferente. E assim, tem as variações, né? Então, a Noruega é um país gelado. Eu tenho dificuldade, assim, de quando o tempo está muito gelado, né? A adaptação, ela é um pouco mais, ela demora um pouco mais de tempo. Embora eu tenha chegado uns dias antes, assim, o começo da corrida foi dolorido. Por conta do frio, mas é um lugar lindíssimo, assim, que se eu puder recomendar para as pessoas, né, eu falo vá, sem medo de ser feliz. E a Noruega tem vários lugares, eu fui numa cidadezinha, né, e que já foi incrível. Então ali você tem com certeza outros espaços e outras corridas. Também fui no Peru, e quando falo em Peru, todo mundo fica ali mais concentrado em Machu Picchu. Aí eu fui fazer uma corrida
na Cordilheira Blanca do Peru, que fica na cidade de Huaraz. É outro desses lugares, assim, incríveis. O lugar parece um paraíso e com parque, sabe? É uma prova que saiu já em 3.000 metros e chegou até 6.400, sabe? Então tem um acúmulo de altimetria, assim, brabo. Fora a altitude, né? A 6.400, a altitude deve afetar muito, né? Assim, isso varia muito de pessoa para pessoa e cada organismo. Eu até achei que eu fosse sofrer. Eu lembro que na época eu estava com um treinador e chegou muito perto da prova. Eu falava, meu Deus, eu não vou conseguir, porque eu não treinei nada parecido aqui. A gente não tem, né, esse tipo de altitude. E eu fiquei muito apreensiva. Mas ele, na época, assim, ele me deu um baita suporte, assim, eu fui leve, fui bem. Só que eu não tive nenhum efeito, Natan. Mas, assim, de novo, eu sou uma sortuda, porque a maior parte das pessoas que vai, né, acabam tendo ali, às vezes, uma dor de cabeça, um mal-estar. Eu não tive nada, não precisei usar nada. Lá eles usam muito a folha da coca, né, para minimizar esses efeitos, de uma forma terapêutica, óbvio, tá, gente? É bom esclarecer. Não recreativo. E eu não tive nada, mas é isso, assim, integra essa lista de provas incríveis, né? E eu aqui deixo até a minha sugestão para quem tá no trail, para quem começou, tem pouco tempo, assim, de pesquisar lugares, porque eu corro trail há 8 anos, Natan. Na minha época nem existiam tanto. Quando eu lá atrás eu comecei, na minha época parece coisa de velho, né? Mas lá atrás, quando eu comecei, não tinham tantas opções. Hoje você tem aqui a internet, né, as pesquisas e uma infinidade de provas legais, assim, para correr. E provas fora do circuito, que às vezes são mais acessíveis no valor da inscrição, às vezes fica numa cidade que também não tem uma alta demanda turística, e isso também minimiza o valor. E é interessante porque muitas vezes esses lugares, quem é do trail, né, quem está ouvindo provavelmente esse podcast, é uma pessoa que gosta da natureza, assim, né? Então, geralmente a gente, quando vai tirar férias, a gente procura um lugar, assim, que tem bastante natureza, né? E eu acho que é interessante isso porque é bem comum da gente conseguir achar provas nesses lugares mais turísticos, assim, e que acabam nos atraindo, assim, né? Então, que nem Huaraz é um lugar que é muito conhecido, pelo menos, né, para quem gosta, assim, de montanhismo, assim, por causa dessa altitude, as vistas, assim, maravilhosas mesmo, as lagoas, né, lindas. E é um lugar que eu tenho muito desejo de ir, mas eu não sabia que tinha uma prova de trail, né? Mas realmente é um lugar que é muito propício para isso, assim, né? Então, é meio óbvio. Dentro do nosso país, né, tem muita coisa. Então, por exemplo, nessa semana, o organizador da Xangô Trail é uma prova que acontece em Sergipe. Ela sai de Sergipe e passa por Alagoas. E ela corre beirando o Rio São Francisco. Assim, é Nordeste. Eu não conheço, né? Eu conheço ali bem pouco do Nordeste. Mas tenho certeza que deve ser uma prova linda, né? E assim, se a gente pegar de ponta a ponta do Brasil, do sul até lá a parte de cima, tem muita coisa legal, né? De provas assim que saem um pouco do nosso circuito. Então, é por isso que eu digo, recomendo para as pessoas pesquisarem, porque hoje tem muita coisa legal e coisas acessíveis também. E é interessante porque essa oportunidade que a gente tem fazendo provas é uma oportunidade muito única de desbravar um lugar novo com uma certa segurança, né? Porque a gente sabe que tem toda uma marcação ali, tem pessoas que pensaram naquele percurso, né? Então não é às vezes tu chegar num lugar novo e sair correndo aleatoriamente em uma região que às vezes tu não conhece, não sabe os riscos, né, que tem aquele lugar. Então quando a gente vai, dependendo, né, da organização da prova ali, a gente tem essa oportunidade de desbravar um lugar sem precisar ficar pensando nos riscos, né? Ou pelo menos não na maioria dos riscos que tem ali, né? Tá tudo marcadinho, é só sair correndo e conhecendo os lugares, assim. Então, toda vez que eu tô fazendo uma prova num lugar novo, isso é uma coisa que eu penso, assim, né? Pô, que baita oportunidade, assim, né? De conhecer esse lugar, claro, de uma maneira rápida, né? Às vezes não dá tempo de realmente ver todas as vistas ali, mas pelo menos tá passando, né? Conhecendo lugares ali que talvez tu não passaria, só talvez contratando um guia, né? Para realmente te levar naquele local, assim. Então,
realmente as provas têm isso, né? Além da parte da competição, isso de conseguir desbravar um lugar novo, assim, ela te permite isso, né? É muito legal. Sim, a gente tem esse privilégio, né, de às vezes estar ali correndo num lugar que pouca gente tem acesso. E de forma segura, que é melhor ainda. Exato. E tu comentou já com a gente, então, que tá há 8 anos aí no trail. Eu queria ouvir essa história aí de início, como é que foi aí a gênese da Tamires aí no trail. Como que foi que tu começou? Começou no asfalto ou começou direto no trail? Conta pra gente um pouco do início da tua história. Eu comecei no asfalto, nos famosos 5 quilômetros. E fiquei um tempo assim em asfalto. E acho que tudo que é novidade, a gente, né, coloca o entusiasmo, o empenho. Então eu me lembro que quando eu nunca fui boa assim, eu não me achava boa em esporte, né? Então, acho que isso até é legal assim comentar, porque eu fui aquela criança barra adolescente que na época do colégio não integrava time nenhum, era a última a ser convidada para os times, né? Então eu cresci talvez um pouco frustrada com essa ideia de que eu pudesse ser boa em algum esporte. E começo a correr com 20 e tantos anos e gosto disso, mas dentro dessa proposta de, vamos, os amigos, né, chamam, vamos correr os 5, aí você se desafia, vai, vê que consegue. Agora eu quero melhorar o meu tempo nos 5, aí ia lá, corri um pouquinho mais, agora eu vou para os 10. E assim eu fui subindo nas provas de rua. Eu treinava muito esteira e fazia as provinhas de rua. Fiquei super empolgada, assim, me identifiquei com a corrida, para mim era um esporte que me trazia muito prazer, então eu fui ficando. E teve um belo dia que oh, meu Deus, esqueci o nome. O Marcel Agarier, do Mania de Corrida, me ofereceu uma inscrição. Ele falou, olha, eu ganhei aqui uma inscrição para uma prova que chama Rainha da Montanha. Na época ela acontecia em Mogi das Cruzes, município de Mogi das Cruzes, em São Paulo, e era uma prova feminina, era um trail run feminino, apenas para mulheres. Eu não conhecia trail, nem sabia o que era, e ele falou, olha, eu não vou, se você quiser ir, tá aqui a inscrição, eram 7 quilômetros. Eu falei, me passa aí que eu vou lá, né, ver qual é que é dessa prova. E fui sozinha, na época não tinha equipamento nenhum, tênis adequado, e fiz os 7 quilômetros, amei a prova, assim, foi diferente de tudo que eu fazia na rua, correr ali na natureza. Fui felizarda, consegui já pegar um pódio nessa prova, daí isso me estimulou ainda mais, mas pela sensação que a prova me trouxe, eu falei, nossa, eu quero fazer mais disso aqui. E eu comecei a pesquisar outras provas, né, e a gente vai encontrando, primeiro perto mais da nossa região, depois você vai expandindo, e foi dessa forma, assim, foi a primeira prova, que inclusive foi o último ano dessa prova, ela já acontecia, ela ficou por alguns anos, e depois disso ela não foi feita mais. E por coincidência vai voltar neste ano de 2025 a prova. E eu fui convidada para ser uma das embaixadoras já da prova. E eu fiquei bem contente, porque eu comentei com o organizador, eu falei, olha, a tua prova foi o pontapé inicial para a minha vida no trail, né? Então eu tenho uma história bem especial, assim, com esse evento. E foi assim que eu comecei. Aí depois vai conhecendo os amigos, né? Buscando informação e a coisa vai fluindo. E você comentou, então, que você estava fazendo já provas de asfalto, né, de 5 quilômetros, e aí, né, chegou nessa prova dos 7 quilômetros, assim, da Rainha da Montanha, né? O que tu acha que te fisgou no trail? Foi algo nessa prova aí, realmente, que tu passou lá e tu viu que tu queria seguir fazendo aquilo? Ou foi algo que depois tu começou a treinar mais? O que tu acha que te fisgou naquilo, que te atraiu mais, talvez, do que o asfalto? Nata, com certeza foi essa prova. Foi a sensação que estar na natureza me trouxe. Primeiro que não é, geralmente rua, ainda mais quando a distância é pequena, às vezes tem aquele vai e volta, né? Você vai por uma via e volta no sentido contrário pela mesma via. E o asfalto é uma coisa mais pegada também, né? Ali de manter um ritmo constante. E lá não, assim, lá eu olhava, eu via árvores, né? Eu pisava num chão de terra ali, eu corria num chão de terra. Então, e aí eu nem treinava subida, e a hora você tinha um morro, então assim, eu tinha que andar. Mas eu fazia isso com tanto prazer que eu falei, cara, isso aqui é bom demais, eu quero fazer isso aqui muitas outras vezes.
Então, para mim, né, eu acho que para cada um bate de um jeito, mas para mim o contato com a natureza, né, poder ter aquele sentimento de liberdade, de você estar num lugar novo e num lugar que não se repete, literalmente, não só na prova. Você pode voltar nesse mesmo lugar outras vezes que ele não será mais o mesmo. Na natureza é assim. Então, isso tudo me encantou demais. E foi a partir dessa prova que eu comecei a ter mais vontade de fazer outras. Assim, eu parei, a rua eu continuei fazendo, mas eu fui diminuindo e fazendo mais trail. E qual que é o significado que a corrida tem para ti hoje, assim? Hoje tu treina mais pensando em algo que te ajuda a ter mais saúde, ou é realmente na competição de testar os teus limites, ou a comunidade em volta daquilo? Qual que é o significado que a corrida em si tem para ti hoje? Eu acho que os 3 elementos que você trouxe contam muito. Mas eu vou tentar trazer uma resposta geral e talvez objetivos ali mais separados, né? Eu acho que de uma forma geral, o que a corrida representa para mim hoje, Nathan, é que eu trago características da corrida para minha vida. Então, assim, eu observo que com a corrida a gente comumente acha um objetivo do tipo a prova X, ou a distância X, ou o tempo X que eu quero. E você se dedica, se aplica para alcançar esse objetivo. E você mantém uma constância. E quando eu olho isso, né, esses elementos da corrida, eu trago muito para outros aspectos da minha vida. Porque na nossa vida também não deixa de ser assim, né? Você vai ter um objetivo no seu trabalho, você vai ter um objetivo familiar, um objetivo de conquistar algum bem material, e você tem que se focar e ter disciplina, né, para conseguir. Nem sempre só depende disso, outros fatores externos também contam, mas na maior parte das vezes precisa disso para chegar até o objetivo principal. Então, eu acho que para minha vida, a corrida me mostrou muito isso, de, olha, tudo é possível com dedicação, disciplina e esforço, né? E a corrida, além do movimento, né, propriamente dito, assim, o universo do running, da corrida, me levou também para muitos lugares. Então, eu sou muito grata. Eu vivi muitas coisas legais por conta da corrida, né? Então, até pro meu repertório profissional, a corrida foi importante, porque ela me trouxe presentes incríveis, assim. Então, eu já me relacionei lá no passado, eu já me relacionei com marcas grandes, eu fiz viagens incríveis, eu corri provas incríveis também, e tudo por conta da corrida. Mas esses aí, né, fragmentando um pouco a coisa, tudo isso que você falou, eu acho que vem como um bônus por exemplo, a comunidade. Eu percebo que o trail talvez seja até um pouco mais acolhedor. Eu posso estar errada, né, nesse meu achismo, mas é uma comunidade muito acolhedora, né? Eu tenho amigos muito queridos que a corrida me deu e que estão na minha vida até hoje. Tem a questão da saúde, né, que te melhora em vários aspectos, mas que também eu acho que hoje a gente precisa ter um pontinho de atenção, porque o excesso também leva para um lado nocivo, né, eu tenho percebido isso, mas de uma forma geral traz muita saúde. Então eu acho que tudo colabora, assim. A corrida, ela hoje é um elemento de muita força para mim, sabe? É algo que me expande, sabe? Que me faz crescer, que me faz sentir que eu posso, em vários aspectos da vida. Legal. E você é cofundadora aí do Trail Girls, né? Que foi o primeiro coletivo de corrida de montanha, de trail aqui no Brasil, né? Conta pra gente aí de onde que surgiu a ideia, de onde que veio a vontade de começar esse coletivo aí, quando que isso começou? Nem surgiu a ideia, foi meio sem previsão, assim, essa história. Hoje eu toco o Trail Girls, o coletivo, junto com a Ana Pagiose, ela é minha parceira, então fazemos tudo juntas. Mas quando ele nasceu com 4 pessoas, que era eu, Ana, a Sara, a Corre Mineira e mais uma moça. E assim, Nath, era sem pretensões. O que acontecia para quase todas nós naquela época, eu estou falando de 2019, é que eu, por exemplo, treinava muito em companhia de amigos homens. Primeiro porque eu não conhecia muitas meninas que faziam, e depois por uma questão de segurança,
Eu não podia ir sozinha para trilha, eu não me sentia segura, eu não conhecia lugares também para ir, então isso me limitava muito. E eu ia numa prova, na outra, e você acaba vendo sempre os mesmos rostinhos e conversando. Então a gente construiu ali uma amizade e um belo dia a gente falou assim, cara, a gente nunca treina suas meninas, vamos fazer um encontrão de meninas para treinar? Vamos. Aí a gente decidiu assim um lugar, um horário e começou ali a divulgar nas redes sociais uma da outra mesmo, não tinha nada certo. E quando a gente entendeu que muita gente se manifestou com o desejo de estar no treino, a gente viu que o negócio tomou uma proporção grande, que até assustou um pouco. Mas aí também a gente começou a se estruturar para receber essas pessoas. Se vai muita gente, então vamos fazer uma coisa já bacana. A gente colocou uma inscriçãozinha ali no Simpla, gratuita mesmo, mas só para a gente quantificar, né? Quantas pessoas estariam por lá. A gente convidou um educador físico para passar um aquecimento, e um educador físico que era de assessoria trail, então ele tinha essa capacidade também de passar técnicas para essas pessoas que estariam lá. A gente conversou com marcas na época para levar uns mimos e tentar sortear. Então foi tudo assim meio embolado, mas que fez nascer esse primeiro encontro com 90 pessoas. Caramba! Então a gente foi no Parque do Juqueri, no município de Franco da Rocha, aqui em São Paulo, e foi incrível ver todas aquelas mulheres. E eu lembro que nesse começo a gente imaginou que iriam meninas que já corriam há algum tempo, corriam forte, eram bem treinadas. E a gente se surpreendeu, porque foram mulheres assim que ou já corriam rua e queriam conhecer o trail, né, ou iniciantes que queriam desenvolver suas habilidades. Então foi um público muito variado. E isso foi bem legal também, porque a gente entendeu que existia um desejo de quem estava de fora. Né? Não era só quem já estava dentro da bolha do trail, quem estava de fora olhava e também tinha desejo de participar. E aí, a partir desse primeiro treino, o treino foi um sucesso, foi lindo. E as meninas que participaram, começaram a propagar a ideia e a pedir mais treinos. Então, 2019 foi um ano com 5 treinões. E todos muito lotados, assim. Eu acho que a gente chegou a bater em treino, é um treino. Achei que chegou a 200 pessoas, imagina. E massa, e só mulher, né? Só mulher. Nossa, é lindo. Eu lembro que até hoje eu me emociono, mas assim, eu me emocionava de ver aquele morro, assim, repleto de mulher subindo, e me fez lembrar até um pouco de propósito. Eu tenho um lado espiritual, né? Eu gosto de acreditar em coisas para além daqui da matéria, e eu lembro que uma vez eu estava na montanha, e eu já corria, né? Eu não lembro exatamente qual montanha eu estava, mas eu pensei assim, Deus, isso aqui me faz tão bem, que se eu pudesse te pedir alguma coisa, eu queria compartilhar essa sensação com outras pessoas. Eu queria que mais pessoas tivessem essa sensação boa que eu tenho. E eu acho que isso, de alguma forma, acho que Deus me escutou. E de alguma forma isso se materializou com Trail Girls, né? Porque ali eu pude ver muitas mulheres realizarem sonhos. Porque, Nathan, quando a gente vai para essa história de mulher, não para só na corrida ou nas conexões, né, que a gente acaba fazendo nos treinos, mas para muitas, assim, é um passo para uma liberdade, sabe? De ou estar saindo de um relacionamento abusivo, ou de entender que pode fazer algo por si, de ter um tempo para si, sabe? De sair, de estar numa montanha, de fazer essa troca com outras mulheres. Então, a gente vê que vai muito além só do treino, sabe? Até por isso a gente também teve força para continuar fazendo o projeto e já está completando 6 anos. Isso é muito legal, porque até voltando para o motivo que tu trouxe, né, para quais são, né, as razões que tu corre ou o significado que a corrida tem para ti, né, assim como é para ti, eu imagino que para muitas dessas mulheres também tem essa questão de ajudar em outros elementos da vida também, né, da gente conseguir replicar ou carregar, às vezes, os ensinamentos que a gente tem durante uma corrida, durante um treino, durante uma prova para outras áreas da nossa vida, assim, né, então isso da gente ver o quanto que a gente é capaz, o quanto que a gente é forte, assim, né, eu acho que a corrida nos ensina várias outras coisas que
que muitas vezes a gente, acho que principalmente, né, mulheres, pela maneira que a nossa sociedade é hoje em dia, assim, né, recebem essas informações de que às vezes são mais fracas, não são capazes de fazer tal coisa, e eu acho que a corrida pode ser um canal para isso, assim, né, é uma ferramenta muito boa para conseguir nos mostrar a nossa força, nos mostrar o que a gente consegue fazer e a gente conseguir levar isso para outras áreas da nossa vida também, né? Exato, eu não tenho dúvida. E também acho que é importante dizer, Nata, que, por exemplo, a gente não faz um treino para mulheres para segregar ninguém, né? Inclusive, a gente entende, por exemplo, que tem mulher que ela ou se desloca para ir num lugar somente com a presença do marido, do namorado. Então, todos são bem-vindos no treino, né? A nossa ideia e a nossa missão é que mais mulheres participem e fiquem estimuladas a começar no trail, a evoluir, a participar de provas. Então, é muito uma ideia de inclusão mesmo, né? Tanto que o projeto hoje ainda tem um caráter social, a gente não faz ali cobrando, a gente vende alguns produtos para conseguir financiar os encontros, mas ele tem um caráter social, né? E tem funcionado muito bem até aqui. Inclusive, a gente evoluiu. Hoje a gente também não faz só os treinos, a gente tem muita relação com os organizadores, por exemplo, das provas mais icônicas aqui que a gente tem no nosso país, porque a gente tem também algumas missões com essas pessoas. Então, por exemplo, de fazer crescer a participação feminina dentro das provas. Então, quando a gente bate lá na porta de um organizador vem conversar com a gente, quanto coletivo, a gente leva algumas ideias, tipo, olha, não é só o desconto pelo desconto, vamos propor um desconto aqui. É um desconto com objetivo. Qual que é o nosso objetivo? É fazer com que mais mulheres participem, é fazer com que mais mulheres se interessem em correr longas distâncias, porque é um número muito menor do que homens. Então, hoje a gente também tem essa troca, né, de poder ali levar sugestões para esses organizadores e, de alguma forma efetiva, conseguir trazer melhorias, porque, né, só no discurso eu acho que fica muito vago, a gente precisa pensar de forma efetiva o que a gente pode fazer. Quando a gente pensa em mulher também, economicamente falando, as mulheres recebem menos, né? Então, se você for pensar na inscrição de uma prova, talvez seja uma mulher que não tenha condição de pagar aquela inscrição. Por que a gente briga por um desconto maior para a mulher? Porque a gente quer ver mais mulher no esporte. Então, a gente tem que entender tudo, todos os nossos aspectos sociais, inclusive. Aconteceu de novo. Você passou meses se preparando fisicamente para uma prova, treinando seus músculos para aguentar as subidas e descidas do percurso, praticando as técnicas de descida, fazendo treino de força na academia e no meio da prova você quebrou por não estar consumindo as calorias e os nutrientes que deveria. Hoje a gente sabe que a maior causa que faz as pessoas quebrarem uma prova de corrida tem relação com a ingestão calórica. Isso seria o equivalente a você ter uma Ferrari e não conseguir andar com ela porque não colocou combustível. Por isso eu tenho o prazer de apresentar o nosso parceiro Feedzone. A Feedzone é uma loja incrível que tem tudo o que você precisa para melhorar a performance nos treinos e nas competições. Eles são especialistas em nutrição esportiva e têm uma seleção gigantesca de produtos, desde géis, barras energéticas das melhores marcas do mercado. Eu só uso o site deles para adquirir os meus produtos e uma das coisas mais legais é que você pode montar seu próprio kit personalizado, combinando diferentes suplementos, sabores e até marcas e pegando exatamente o que funciona melhor para você. Eles têm marcas, inclusive, que são bem difíceis de encontrar aqui no Brasil e sempre tem uma novidade bacana para testar. Então, se você quiser levar sua nutrição e recuperação para o próximo nível, dá uma olhada na Feedzone. É só acessar feedzone.com.br e conferir tudo que eles têm para oferecer. E se quiser 10% de desconto em todos os produtos do site, use o código TrailTropical10. O código é TrailTropical10 para 10% de desconto em todo o site. E você fez um trabalho de pesquisa, né, extenso com corredoras. Eu já vi você fazendo alguns posts onde você traz alguns dados, né, dessa pesquisa, mas eu nunca vi algo resumido mesmo sobre, né, com todos esses resultados, ou pelo menos os mais importantes, assim. Poderia resumir para a gente quais foram os principais achados dos dados que você conseguiu com essa pesquisa? Nata, se você quiser, inclusive, depois eu compartilho com você, se quiser divulgar também nossa pesquisa, será um prazer. Ela foi uma pesquisa bem ampla,
Então, assim, todos os dados, assim, de cabeça eu não vou conseguir te trazer. É uma pesquisa que teve 59 perguntas, para você ter ideia, e ela se desdobrou em várias fases ali. Então, a gente buscou entender o perfil dessa mulher que faz o trail, o estilo de vida, aspectos socioeconômicos, de consumo. Então, ela é bem extensa. E vou te ser bem sincera, assim, teve resultados que até eu me surpreendi, que eu não esperava, né? Vou te trazer um exemplo. 46% das mulheres que responderam à pesquisa não têm filhos. E essa mulher, assim, a faixa etária média ali que a gente captou foi da mulher entre 34 e 46 anos. Né? Então, esse é um número que, por exemplo, me chamou a atenção. 60% já correm há mais de 5 anos. Acho que mais de 70% correm 3 vezes na semana. Então, assim, foi para realmente entender. Se bem que depois, pensando, a gente contou muito com a colaboração dos organizadores de prova para aplicar essa pesquisa, porque a gente usou o mailing deles, né? A gente construiu a pesquisa e a gente chegava lá e falou, olha, você pode mandar para o seu mailing de mulheres aí que já participaram da sua prova? Então, a gente entende também que são pessoas já inseridas no trail, né? Então, são pessoas que às vezes já entendem um pouco mais do esporte. Então, teve números, por exemplo, como esse que surpreenderam. Eu me lembro que 60% das entrevistadas, elas afirmaram que buscam informações de trail run na internet. Acho que mais de 70% escolhem lugares por indicação de amigos ou assessorias, elas não vão de forma aleatória. Eu não lembro exatamente o número da segurança. Outro número que 90% já viajaram para fazer prova. Isso é um número muito legal para quem, por exemplo, organiza, porque você está falando ali, né, de turismo também. E tem outros pontos de questões, assim, de como elas são acolhidas em provas também. Acho que mais de 50% afirmou, por exemplo, que sentem falta de banheiros femininos mais estruturados. Porque vamos combinar que é bem difícil aqueles banheiros femininos. Banheiro no geral, né? Banheiro químico. Eu prefiro ir no matinho do que no banheiro químico. Mas, assim, são vários elementos, né? A gente quis mapear tudo isso para poder conversar com todos os setores, para a gente poder entregar informação para o organizador, para a marca. Tem questão ali de acessórios também que elas responderam, o que elas usam, o que elas gostam, quais as marcas que mais conhecem. Então, é bem, bem ampla a pesquisa. Legal, é muito importante isso, né? Para a gente realmente entender, né, o cenário do nosso esporte, né? Como que o nosso esporte está hoje aqui no Brasil. Eu acho que uma pesquisa específica para as mulheres, assim, né? Dado esse fato, né, de que realmente tem bem menos, né, mulheres que estão correndo as provas, que estão inseridas no nosso esporte, acho que é muito importante para a gente conseguir, de alguma forma, tentar equalizar. Na verdade, equalizar não, né? O ideal seria ter mais mulheres, né? Porque tem mais mulheres no mundo, né? Deveria ter mais mulheres do que homens nas provas de trail, assim, né? O ideal seria se tivesse algo mais equilibrado, assim. Eu acho que essa pesquisa ajuda bastante para isso, assim. E eu queria entender de ti, o que tu acha que são os principais desafios, assim, que as mulheres enfrentam no trail, assim, para se inserir realmente nesse esporte? Porque eu vejo que talvez... eu não tenho dados sobre isso, né? Mas olhando as provas hoje em dia, aqui no Rio de Janeiro, assim, quando a gente olha para as provas de asfalto, parece estar um pouco mais equilibrado do que no trail ainda, né? Então, tipo, no asfalto já tem praticamente, eu não sei se vai ser 50-50, mas realmente tem muita mulher correndo no asfalto, assim, né? E no trail, realmente, a gente vê que sempre tem bem menos, assim, né? Então, quais são os principais desafios, né? Além desse da segurança, né? Que tu trouxe, assim, que realmente é algo que deve limitar isso de alguma forma, mas tem algumas outras questões, assim, que às vezes tu percebe que a gente não, né? Como homem, às vezes não consegue perceber e talvez tu teria algumas dicas para as mulheres que estão ouvindo, assim, que pode ajudar a enfrentar esses obstáculos, assim? Nathan, eu acredito que seja a jornada da mulher, né? O dia a dia ali da mulher que dificulte um pouco mais. Por que a gente tem menos mulheres correndo longas distâncias? É um número muito menor. Porque você precisa de tempo. Eu não sei qual que é a tua história com a corrida, mas quando a gente vai treinar para uma ultra, por exemplo, a gente sabe que precisa dispor de um tempo ali na semana para fazer os treinos e também aos fins de semana. Então, quando a gente fala da jornada de uma mulher... você fala de uma mulher que
de repente tem uma família, tem filhos, trabalha, então ela se divide entre trabalho, entre organizar a casa, entre cuidar dos filhos, e no meio disso ela ainda precisa achar um tempo para render no treinamento. Então eu observo que é a reclamação de quase todas as mulheres, né, a falta de tempo, e como elas inclusive ficam satisfeitas e contentes quando elas entendem que elas precisam do tempo delas, de um tempo para elas, né? E o trail, por exemplo, eu moro em Guarulhos, muito perto aqui da capital de São Paulo, mas eu sempre tenho que me deslocar para algum lugar que não fica próximo da minha casa para fazer um tipo de treino específico no fim de semana, ou com acúmulo, com desnível, com distância, né? E isso quase sempre me exige pelo menos de 3 a 4 horas, pensando em todo o contexto de me deslocar até o lugar, de fazer o treino, de voltar, né? Então, muitas mulheres têm essa possibilidade, né? Eu digo, eu não tenho filhos, eu tenho uma vida relativamente assim, bem organizada na questão de tempo, como o meu trabalho me permite. Então, para mim é simples, mas e para as mulheres, né, que não têm essa mesma possibilidade? Então, quando eu olho para o cenário, eu percebo muito que é por conta da jornada, né? Existe menos tempo para a mulher se dedicar ao esporte. Entendi. E quando eu tô correndo, por exemplo, lá no meio do mato, vou trazer uma história minha aqui para tu tentar me ajudar a entender melhor como que as mulheres se sentem na montanha também. Quando eu tô correndo, por exemplo, e passo por uma mulher, eu nunca sei muito o que eu posso fazer, talvez para tornar aquela interação menos estressante, talvez, ou não trazer ansiedade para a mulher ali, né? Porque às vezes realmente, né, a gente tá no meio do mato, no meio do nada, assim, e, né, uma pessoa passa correndo, ofegante, né? Tipo, pode ser uma interação um pouco estressante, assim, né? E qual dica talvez tu daria pra gente, né, como homem, pra gente conseguir passar por essa interação de uma forma que não vá trazer mais medo para as mulheres que estão ali na trilha e talvez, tipo, ajudar de alguma forma, ou o ideal é ser o mais neutro possível. Eu sei que é algo um pouco pessoal, que vai variar, né, de mulher para mulher, assim, mas tem alguma coisa que tu pode falar para nós, homens, que a gente pode ajudar a experiência das mulheres ser um pouco mais tranquila também nas montanhas? Olha, é difícil essa resposta, Natan, porque cada pessoa tem um tipo de reação. Eu sou uma pessoa, por exemplo, que adoro conversar. E eu não vejo muito problema nisso. Mas tem gente que é mais reservada. E aí eu acho que cabe uma sensibilidade, né, da pessoa ali de entender. É óbvio que só passar, acho que não existe problema, assim, ninguém também leva um susto tão grande por isso. Mas o maior problema que eu vejo é quando a pessoa insiste muito numa interação que, de repente, o outro não está tão interessado, né? Às vezes a pessoa ela é mais recatada, ela não quer conversar, enfim. Então eu acho que é observar, ter esse senso crítico de tipo, essa pessoa é mais aberta para um diálogo, essa aqui, de repente, não, né? E tá tudo bem. Não ficar forçando uma situação, ou de cara já ali colocando muitos elogios, né? Eu acho que tudo leva um tempo, né, para um diálogo um pouco mais profundo. Então é saber observar, ter essa sensibilidade e, acima de tudo, ter respeito, né? E fora de treino, por exemplo, eu também vejo uma reclamação muito comum da mulherada, estão em prova, correndo, aí querem passar um homem. Tem homem que dificulta essa passagem, porque vê que é uma mulher e não quer deixar que uma mulher passe por ele. Então isso também eu acho que vem aí de um entendimento, né, de você saber que aquela pessoa, independente de gênero, é um atleta performando, né? Se está te pedindo passagem é porque existe ali talvez alguma razão. Então sejamos gentis uns com os outros, né, para a gente também não viver mais essas experiências. E tu tem algumas dicas práticas, talvez para as mulheres, assim, de como tornar essa experiência de correr nas montanhas mais tranquila, ou talvez tipo alguma coisa que tu faz para minimizar as chances de ter algum problema? Tem alguma dica prática que tu dá, talvez, para as mulheres nos encontros também, para quem está ouvindo agora e às vezes tem muito receio de treinar sozinha, assim? Qual que é o protocolo talvez que tu usa para tentar minimizar um pouco os riscos assim que a montanha, às vezes, tá no meio do mato oferece? Se munir de informação,
Hoje a gente consegue informação de uma maneira mais prática e rápida. Eu acho que em todos os sentidos, né? De pessoas próximas que estão no nosso convívio, que a gente pode pedir sugestão. Acaba sendo inevitável, você vai conhecendo pessoas e algumas se tornam confiáveis que você pode perguntar. Olha, tal lugar é seguro, já foi, você pode me recomendar alguém, algum lugar, enfim. Por exemplo, eu quando viajo, eu faço uma pesquisa muito ampla até para conhecer as características sociais do lugar, porque tem lugar que, por exemplo, é perigoso, é arriscado para uma mulher. Então, não tem por que eu colocar minha vida em risco querendo ir num lugar desse. Em contrapartida, você tem lugares na Europa, principalmente para trekking, né, no ambiente de montanha, muito seguros, com trilhas ali orientadas, assim, agora me fugiu o nome aqui, com lugares que você pode parar aí no meio do trajeto, descansar. Então, eu acho que a primeira iniciativa básica, né, é buscar informação, é se munir de informação. Quanto mais informação você tiver, melhor vai ser a sua experiência, porque você não chega lá de surpresa, você já vai saber o que está te esperando. E você comentou essa questão dos banheiros, né? Que às vezes os banheiros, né, para as mulheres não são algo, é algo mais difícil às vezes de usar, né? Durante a prova, assim. Você tem alguma outra sugestão, talvez, principalmente para as organizações de provas, assim, para tornar essa experiência para as mulheres um pouco mais tranquila e mais agradável, assim? Então, é sensível isso, porque eu sei que o organizador ele tem um custo para implementar uma melhoria dessa, e eu entendo o lado do organizador, porque envolve dinheiro. Mas eu vou trazer exemplo de coisas que eu já vi. Então, por exemplo, na prova La Mission desse ano, que acontece ali na cidade de Passa Quatro, na Serra Fina, o banheiro estava impecável. Era um banheiro químico, mas um banheiro um pouco mais moderno e que tinha um serviço de limpeza a todo tempo. Então, para mim, esse seria um bom exemplo de banheiro, mas eu sei que é difícil de aplicar isso em todas as provas. É até difícil trazer uma solução, assim, porque banheiro químico é banheiro químico, né? O que a gente conseguiu já colocar na cabeça de alguns organizadores, por exemplo, nas longas distâncias, que tenha pontos específicos que ajudem as mulheres, por exemplo, numa troca de roupa, que tenha um absorvente em algum ponto desses, porque é uma mulher que ela pode menstruar no meio da prova e ela precisa de um absorvente, ou um lugar para amamentar, caso ela deseje, né? Então, esses foram pontos que a gente trouxe para muitos organizadores, alguns já conseguiram implementar. Mas a questão do banheiro acho que assim, de uma maneira generalista, ser um banheiro limpo. O que é difícil, eu entendo. Mas outro assunto que talvez se a gente for aqui conversando, discutindo, a longo prazo a gente consiga também ter uma melhoria nesses banheiros. Às vezes é o tipo de coisa, assim, né? Não sei se necessariamente esse vai ser, né? Mas tem algumas coisas, assim, que à medida que a gente vai conversando mais e que a cena de algum esporte, ou enfim, isso vai evoluindo, às vezes quando a gente olha para trás, alguma coisa que hoje é óbvia, anos atrás não era, né? Então pode ser que daqui a alguns anos, assim, a gente olhe para trás e, pô, cara, lá em 2024 a gente usava uns banheiros muito sujos, assim, como é que pode e tal, não sei o quê. Então pode ser que daqui a alguns anos, né, essa vai ser a nossa realidade, né, tomara. Porque realmente eu imagino que é algo que é muito mais, né, a minha esposa também corre, trail, assim, então a gente conversa sobre isso, sobre a dificuldade que né, de fazer as necessidades aí no meio das provas, assim, e realmente, né, é algo que é muito mais difícil, né, para vocês, assim, então realmente requer isso aí só para, às vezes, estar tornando possível participar, assim, né, da prova, né, não é nem algo que está pedindo além, assim, né, de uma coisa que os homens não têm, assim, né. Sim. E outra, Nathan, hoje a gente tem tantas opções sustentáveis, quando você, por exemplo, bate lá na Pedra da Macela, o banheiro deles é um banheiro todo sustentável, então assim, não tem descarga, você usa o banheiro, você joga ali aqueles restinhos de madeira e aquilo, né, depois é usado inclusive para um benefício na terra ali.
Eu acho que tudo também vem muito de um desejo, de uma boa vontade das pessoas buscarem solução, né? Isso, inclusive, é um ponto que às vezes me incomoda, porque eu vejo muita gente reclamando, mas eu vejo pouca gente agindo, né? Então, é legal você tocar nesse ponto, porque talvez seja um pontapé inicial, né, para os organizadores também começarem a pensar a respeito disso. E tudo a gente começa a partir de diálogos, né? Não tem jeito. Eu queria ouvir um pouco mais da tua história como corredora também. E talvez primeiramente, assim, como que é a tua rotina hoje de treinos, assim? Tu consegue treinar bastante? Você comentou que tem essa dificuldade aí de conseguir estar na montanha, né? Mas dá talvez um panorama pra gente aí de como que tá a tua rotina de treinamento de corrida hoje em dia. Até esse ano, em especial, eu reduzi meu volume da metade do ano para cá. Então, a gente sabe que os treinos, eles assim vão variar de acordo com os objetivos. Mas, de uma forma ampla, eu divido a minha semana com entre 3 a 4 treinos de corrida, que acontece terça, quinta, sábado e domingo, ou só sábado ou só domingo. E de segunda a sexta, musculação, variando ali os grupos trabalhados, né? Algum dia eu trabalho membros inferiores e geralmente quando eu corro eu trabalho membros inferiores. E uns diazinhos de descanso, que eu sofro, porque eu quase nunca quero fazer, mas que é importante para a recuperação. A gente sempre acha, ai, nossa, parece que eu não estou fazendo nada. E quando a gente gosta de fazer, é pior ainda, né? Porque parece que o corpo não quer parar. Mas hoje eu divido a minha rotina dessa forma. A quantidade de treino, o volume, vai muito de acordo com a prova, os objetivos que eu vou ter. E aproveitando que você me perguntou isso de treino, eu também gostaria de deixar um alerta, principalmente para as mulheres, mas porque eu estou passando esse processo, que é de a mulher que ela treina com uma frequência maior ou para performar, né? Você tem um desgaste maior. Então, assim, para ficar muito atenta às questões hormonais. Porque a gente vai fazendo ali e tal, e vai indo, né? E sempre dá, acha que dá. Mas eu acho que é bem importante, assim, todo mundo tem que, né, cuidar da saúde, fazer exames periodicamente, mas principalmente para as mulheres, porque isso mexe muito com o ciclo menstrual, com alterações de humor, né? Então eu acho que é um ponto importante a ser considerado. Eu vejo hoje muita gente estimulando, assim, dando dicas de como melhorar, de como avançar, mas talvez um número menor de pessoas falando sobre os cuidados, né, que é necessário ter, assim, para o seu corpo também não se acabar, né, não se degradar com lesões ou com essa questão hormonal. Então, acho que é bem importante. Todo mundo fala em corrida, mas, por exemplo, hoje eu tenho um acompanhamento, eu tenho fisioterapeuta, eu tenho nutricionista, eu passo num médico especializado em esporte, né? E eu tenho certeza que se eu não tivesse todo esse amparo, eu estaria com o meu corpo machucado. Isso é muito interessante, assim, isso que tu trouxe. Acho que eu gostei que tu trouxe esse assunto, porque é algo que eu penso em alguns momentos, assim, eu sou profissional da área da saúde, assim, né, também. Então, a gente que estuda como que o corpo funciona, a fisiologia e a nossa bioquímica, assim, a gente sabe que tem muita diferença, né, entre o homem e a mulher, né? Tem essas questões mais físicas, né, as diferenças físicas que a gente falou, que acaba, né, já gerando essas diferenças, né, que a gente precisa, necessidades diferentes, mas por dentro também, né, essas alterações, principalmente hormonais, assim, elas são totalmente diferentes, né, de homem para mulher. E eu acho que isso acaba gerando mais riscos até para a mulher, né? A mulher tem muito mais alterações hormonais do que o homem, né? Tanto durante o ciclo, né, menstrual, mas também são mais hormônios, assim, né? Em números também de hormônios, né, diferentes que a mulher tem. E essas alterações, elas dependem de várias outras coisas, tanto do ciclo como também dos alimentos que estão, né, botando para dentro, assim, de como que a gente está no nosso emocional, assim. Então, acho que é interessante tu trazer isso, porque eu acho que é muito importante para as mulheres de terem essa noção de que, às vezes, o que um homem faz no treinamento não deve necessariamente ser replicado exatamente
igual, né, o homem está fazendo para a mulher, assim, né? Então, às vezes, principalmente isso de treinar em jejum, tem muito homem que treina em jejum, isso para a mulher já é muito diferente, né? Claro, um nutricionista que vai conseguir trazer mais, explicar melhor como que funciona, mas existem várias diferenças que acabam, às vezes, tornando uma coisa que um homem faz trazendo risco para a mulher, assim, né? E às vezes o contrário também, né? Mas isso é muito importante mesmo, assim, porque tem essas coisas que estão acontecendo, né, dentro da gente que às vezes a gente não vê, que são muito diferentes, assim, né? Então, ter esse cuidado, né? Principalmente porque tem muita gente que começa a correr para emagrecer, né? Tipo, eu quero perder peso, né? Tanto homem como mulher. E aí, às vezes, essa privação que a pessoa faz de comer, né, de não se alimentar direito durante o treino ou depois do treino, pode trazer muitos outros efeitos. E para as mulheres isso é muito mais relevante, assim, né, porque os efeitos eles são potencializados por causa dessas alterações hormonais também. Então isso de correr em jejum, né, é algo que é muito mais complicado e muito mais difícil de conseguir ser feito de maneira saudável, né, com mulheres. Então é interessante trazer isso dessas diferenças, assim, porque eu acho que é algo que realmente precisa ser prestado atenção, né? E se tem a capacidade, se consegue fazer um acompanhamento nutricional, assim, acaba sendo muito importante também, tanto para conseguir potencializar resultados, como também para estar prevenindo, né, lesões e acabar não machucando mais, né? Exato, perfeito. Você como profissional aí sabe muito bem do que a gente está falando, né? E como às vezes é nocivo para a saúde das pessoas. E além de todas essas questões que você trouxe, eu acho que a mulher ela precisa ter um entendimento que ela é feita de fases, do começo ao final da vida, fases hormonais. Então você tem ali a primeira menstruação e você vai ter um tipo de disposição na adolescência até os 20 anos. Aí no período dos 20 você vai ter um pouco mais de gás, nos 30 já é diferente. Dos 40 para os 50 você já fala em menopausa. Então, assim, são muitas variações dentro de uma expectativa de vida que você precisa considerar para o esporte. Principalmente se você quer se manter nisso a longo prazo, eu acho que você tem que ter consciência. Porque em algum momento você vai estar se sentindo muito bem, em algum outro momento nem tanto. E essas condições hormonais, elas podem não, né? Quase sempre tem relação direta aí. Então, é legal tocar, eu gosto de tocar nesse assunto porque eu vejo pouca gente falando a respeito disso, sem ser a classe médica, né, os profissionais de saúde, como você, mas é importante a gente lembrar. E tu consegue compartilhar com a gente algum momento aí que tu passou por talvez alguma lesão, que tu estava tratando, alguma adversidade aí na tua carreira como corredora, que talvez foi uma pedra no teu caminho e talvez o que tu aprendeu com essa situação? Tem alguma coisa que tu consegue pensar? Ah, fácil. Corredor que corre há bastante tempo. Difícil não ter uma história dessa. A gente aprende a duras penas. Eu tive problema nos joelhos, né? Foi meu maior problema dentro da corrida. Eu fui diagnosticada com condromalácia patelar grau 4, que é o último grau nos 2 joelhos. Começou com um, aí o negócio foi indo, ficou nos 2. E eu lembro que na época eu não tinha muita informação, meus joelhos doíam bastante. E eu comecei, obviamente, a procurar médicos, fazer os exames, tive o diagnóstico. Eu cheguei a passar nos 4 médicos, e cada um me trazia uma solução diferente. Então, um falava para eu não correr nunca mais, porque é isso que estava dando problema nos meus joelhos. O outro falou para eu injetar, acho que ácido hialurônico. Um queria que eu fizesse uma cirurgia, e aquilo tudo foi me minando mentalmente. Porque na minha cabeça era um joelho doendo e estão me tirando a coisa que eu mais gosto de fazer, assim, como um hobby, né? Que era a corrida. Eu falei, meu Deus, que triste tudo isso, como é que eu vou fazer? E eu passei por um processo mesmo mental, assim, de falar, não vou poder correr mais, fazer o que eu gosto. Eu desenrolo muito bem nas descidas, quando eu tô em prova trail, né? E é onde o joelho sofre bastante. Então, tudo isso foi ali me preocupando. Mas isso também é importante, a gente ter mais de uma opinião. Quando você tem algum tipo de problema, eu sei, gente, que não é simples, tá? Eu sei, porque envolve médico, dinheiro, custo, convênio, eu sei. Mas se você tiver a possibilidade, busque mais de uma opinião quando você tem um problema. Então, eu passei por todo esse processo, fiquei bem desanimada por um tempo, até encontrar um fisioterapeuta, que foi indicação de uma amiga da corrida, que me recebeu super bem, me amparou, e foi com ele que eu consegui melhorar o meu quadro.
por meio de fisioterapia, de exercícios específicos e de muito fortalecimento. Então, hoje eu já convivo há uns 5 anos com a condromalácia, grau 4, né, que na visão de alguns médicos você mal consegue andar, mas eu corro e tá tudo bem, quase nunca sinto dor, vez ou outra, dependendo do volume, às vezes ela aparece, não tem jeito, mas eu cuido bem, eu lido bem com isso hoje. Legal. E tu consegue compartilhar com a gente, talvez, algum erro que tu cometeu nessa tua jornada aí de corredora e o que tu aprendeu com esse erro? Pode ser algum erro aí de execução, de estratégia de prova ou de jeito de treinar? Dá para eu fazer uma lista. Também, se vier algum entrevistado isso aqui falar que nunca cometeu erro, esse cara tá mentindo. Nunca aconteceu até. Eu já cometi vários, Natan. Assim, logo no início, eu não bebia água, cara. Não levava nada de água. Corria 10, 15 quilômetros sem tomar uma gota d'água. Olha que loucura. Agora, fazendo essas provas um pouco mais duras, mais longas e com mais acúmulo de altimetria, eu tenho muito... Assim, às vezes aparecem provas que a gente vai como representando o coletivo e que não estava no meu planejamento inicial. Mas aí eu apareço e falo, não, eu vou. E eu não estudo a prova. Às vezes eu falo, eu vou, mas não olho. Nossa, eu já cometi, assim, erros de uma prova que precisava de bastão e eu não levei, então sofri horrores. Ou que não fui munida de muita suplementação ou alimentação adequada, que me faltou ali uma reserva, não estudei os pontos de hidratação que ia ter em cada ponto. Eu acho que para quem faz trail, você ler as coisas e começar a entender sobre as coisas também é importante. Eu vejo em algumas provas, nas distâncias menores ou até uma distância de meia maratona dentro do trail, eu observo muita gente que sai do asfalto e vai correr o trail achando que vai ser similar, né? E chega lá e vê que não é tão igual. Aliás, não é nada igual. E acaba sofrendo um pouco, né? Então, eu recomendo que as pessoas busquem informação sobre as provas que elas irão fazer. É o famoso, nosso amigo lá do La Missão fala, leia o regulamento. É importante, leia mesmo, leia com atenção, inclusive. Pô, mas eu vou te falar que esse teu erro aí que tu cometeu, que tu comentou no começo aí de não levar água assim, é o mesmo erro que o nosso GOAT aí, o Kilian Jornet, cometeu também. Eu tava reassistindo esses tempos aquele documentário de quando ele ganhou o Western States pela primeira vez, que é aquele documentário Unbreakable. Tem no YouTube aí, se o pessoal nunca assistiu, eu recomendo. Mas ele largou a prova no início sem levar nada, nem uma garrafinha de água, nada de comida, porque na cabeça dele ia ter os pontos ali numa distância tranquila, né, entre um e outro, assim, e aí ele saiu e, aquele dia chegou a 30 e poucos, quase 40 graus lá no meio do deserto e o cara não tava carregando nada, então é um erro aí que até os melhores do trail aí do mundo cometem, né, então pra tu se sentir um pouco melhor aí. Isso foi reconfortante. Eu só sei que eu não vou chegar ao pace do Kili nunca. Mas tá bom, a gente já tem algo em comum que é a falta de água. Falta de água, pelo menos alguma coisa. Ótimo. E tu tem algum elemento aí que tu foi pegando nesses anos de trail que tu não abriria mão por nada? Pode ser algum treino específico ali que tu sempre faz, ou algum treino de força, algum suplemento, alguma técnica aí de reparação, de recuperação. Tem alguma coisa aí que tu considera importante demais para tua vida de atleta aí? Importante demais para a vida de qualquer pessoa, a musculação. É ela que vai te dar autonomia para a vida, para sua velhice, para você conseguir chegar com 80 anos conseguindo se abaixar e pegar um papel que cai no chão. Então, eu acho que a musculação é algo que eu não abro mão. E para todo o resto, eu não tenho esse sentimento, né? Porque eu acho que a gente precisa ser flexível, né? E se adaptar. Então, às vezes, a adaptação pede mudanças. E se você fica muito inflexível, só querendo fazer sempre as mesmas coisas, isso também te traz algum nível de sofrimento. Então, a única coisa que realmente não abre uma musculação e para todo o resto é flexibilidade. Se vai me fazer bem, se vai ser melhor para mim, eu topo, por que não?
Tu conseguiu escolher a única coisa aí que nenhum corredor gostaria de ouvir, né? Pois é, mas acho que é isso. A gente tá aqui, né? A gente tem uma missão como comunicador. É inserir na cabeça das pessoas o bem maior, entendeu? Assim, musculação, gente, é pra vida. Não é por estética, não é. E é muito legal, porque eu vou numa academiazinha de bairro, que é de um amigo, da família de um amigo. Vou lá há anos. E como eu vou há anos, eu vi como cresceu o número de pessoas com mais de 50 anos que começaram a frequentar a academia. E principalmente mulheres, assim, que pegaram firme, estão lá há 1, 2 anos, e não tem aquela estética, um corpo magro, não é nada disso. Mas, assim, são pessoas que melhoraram muito o seu condicionamento porque começaram uma musculação, independente da idade, né? Então, quando a gente está no ambiente ali e vê diariamente, a gente consegue observar que a mudança é efetiva. Não é papo, né, Natan? Você sabe? Tipo, a musculação, ela transforma a vida, é isso, é o que vai te dar força. Com certeza, o nosso corpo ele tem essa capacidade de ir se moldando aos estímulos que a gente vai dando para ele, assim, né? Então, se a gente está ali na academia, pelo menos, vamos colocar aí para os corredores, pelo menos 2 vezes na semana ali, fazendo estímulos de força naquele músculo, naquelas articulações, treinando uma mobilidade, assim, o nosso corpo vai conseguindo manter isso ou até melhorar, né? Mas se a gente não faz isso, né? Se a gente só quer simplesmente, tipo, sair do trabalho, onde fica 8 horas sentado, mais 1 hora, 2 horas no carro e sair para correr loucamente, é uma receita para dar um probleminha, assim, né? Então, com certeza, a musculação não só para a gente ganhar mais performance, mas também para prevenir lesão e para ter mais qualidade de vida e longevidade, assim, né? É importantíssimo, né? Por mais difícil que seja para os corredores ouvirem isso, mas é importantíssimo. Exatamente. E, Tamires, para a gente ir chegando aí nas perguntas finais, quem que é uma pessoa que tu admira no nosso esporte? Pode ser alguém aqui do Brasil, alguém de fora, e por que que você admira essa pessoa? Essa é uma pergunta difícil. Assim, quando a gente vai para falar de atletas de elite, que existe aquela admiração, assim, quase que vem de uma celebração, né? Porque aquela pessoa representa o seu esporte, representa o seu país, então a gente tem muitas figuras icônicas hoje no Brasil, ainda bem. A gente tem a Letícia, a Saltori, a gente tem a Giovana, né? Então são grandes atletas, não tem como não admirá-las. E é até injusto, não são só elas, tem tantas outras hoje já também aí despontando na cena. Quando a gente vai pra fora tem a Courtney, que é incrível, é um ponto fora da curva aquela mulher, né? O que ela faz é quase inexplicável. Mas eu te digo, Nata, que assim, as pessoas que eu mais admiro do trail são pessoas próximas, assim, pessoas que a corrida me trouxe, né? Então eu tenho histórias muito ricas de amigas que correm longas distâncias há muitos anos, mulheres fortíssimas. Também, são muitos os nomes aqui, se eu fosse citar todos. Dos professores, de alguns professores, né? Hoje, por exemplo, eu treino com o Ailton Zulu, que faz o podcast lá na montanha, teu concorrente mesmo de uma forma positiva. Ele é um cara com uma história muito bacana e que ousou, sabe? Foi de um treinador, foi fazer um podcast também, tá contribuindo. O Roger, um gringo, né? Ousado pra caramba. Gente boníssima também, que eu vejo que dá uma contribuição muito grande pro trail. Os próprios organizadores, né? Os caras que decidem, assim, se atrevem a fazer provas grandes, com cada vez mais experiência. Eu sou fã desses caras também, né? Porque tá todo mundo de alguma forma se movimentando aí e trazendo benefício pro nosso esporte. Então é difícil te dar um nome, assim, mas acho que deu para entender, né? Legal. E quais são os teus planos aí, tanto teu, né, pessoa física aí, individual, como atleta, como corredora, como também do Trail Girls, assim, para os próximos meses, assim, vocês já têm os próximos encontros marcados? Você já tem alguma próxima prova aí em mente? A gente está construindo o calendário de 2025 para os treinos de Trail Girls, mas a gente também tem algumas metas para 2025 que foge do treino, né? Então a gente quer aí também ter uma relação ainda maior com os organizadores, com as marcas, trazer algum tipo de investimento para a gente conseguir aplicar mais em pesquisas, né? Ampliar isso que a gente já faz, né? Tornar uma coisa até mais profissional. E
sobre a minha agenda para 2025, ainda estou construindo também, são muitas as provas e oportunidades. Eu estou com um desejo de 2025 fazer umas coisas um pouco mais diferentes, assim, fazer uma prova fora aqui na América do Sul, participar dessa prova que eu comentei com você que vai ser lá no Sergipe, né? Queria sentir um ambiente diferente, ver como que o trail se comporta também em outros estados, porque a gente sabe que Minas é um estado muito privilegiado quando a gente fala de montanha, de acúmulo de altimetria, mas tem estados que a gente sabe que não tem tanto disso, né? E para mim é muito interessante observar como que o esporte se comporta também nesses outros lugares. Então aí eu venho com uma vontade, um desejo de 2025 desbravar um pouco mais e entender como as provas até funcionam em outros lugares do Brasil. Legal. Pô, Tamires, eu queria te agradecer aí pelo teu tempo, por ter disponibilizado aí esse tempo pra gente conhecer um pouco mais da tua história, um pouco mais da história do Trail Girls também, e te agradecer pelo teu trabalho, né, pelo teu empenho. Eu imagino que deve ser bastante desgastante também e demanda bastante tempo, né, tudo isso que vocês criaram lá. Eu acho que é algo que contribui muito pro nosso esporte como um todo, assim, não só para as mulheres no trail, mas para realmente todo a cena do esporte do trail, né, aqui no Brasil. Então, te agradecer por todo esse teu trabalho e esse teu empenho, assim, é um trabalho louvável mesmo, assim. Eu acho que realmente vocês merecem todo esse crescimento que vocês estão tendo, assim, e eu torço para que realmente cada vez mais mulheres possam conhecer o trabalho de vocês e estar se engajando junto aí também. Obrigada, né? Também espero que as mulheres cheguem, venham todas, construam seus coletivos aí nas suas cidades, que é isso, quanto mais melhor. E obrigada, eu também te agradeço aqui pelo espaço, pela escuta, eu te desejo de forma muito sincera que você cresça muito aí com o seu projeto, fico sempre realmente muito feliz, como eu disse no começo do nosso papo, de ver, né, que mais pessoas aí têm se engajado e trazido essa contribuição. Tem espaço para todo mundo e a gente tem que fazer mesmo para ser uma coisa cada vez melhor. Então, obrigada. Muito obrigado por ouvir mais esse podcast. Se você curtiu, por favor, nos avalie com 5 estrelas no seu aplicativo de podcast. Isso nos ajuda muito a ser encontrado por mais pessoas que estejam procurando conteúdos como esse e contribui para o crescimento do trail no Brasil. Se quiser nos acompanhar no Instagram, é só pesquisar por Trail Tropical Podcast e nos vemos por lá. Até o próximo e se divirta nas montanhas.